nós temos, como nós temos os nossos envoltórios, cada um, vamos dizer, ele vibra dentro, ligado a um determinado sistema externo, o nosso corpo físico, sempre falei isso nas fitas, acho que deve ter na fita que você viu. Nosso corpo físico, ele tem um eixo físico com a terra física. Mas, por exemplo, o nosso corpo astral, os espaciais dão outro nome, ele tem um alinhamento que depende da dimensão etérico-astral terrestre. Olha, se esses dois corpos hoje estão excêntricos, um em relação ao outro, você não tem como alinhar. Então, veja, nós estamos assim, é como se nós estivéssemos fisicamente, nós estamos assim. Mas o nosso... Mas essas canetas estão danadas, hein? Já o nosso veículo, aqui está o nosso eixo físico, vamos dizer assim. Mas o nosso eixo, vamos dizer assim, astral, ele é deformado. Né? Ele é deformado. Então existe um ângulo de desalinhamento. Então qualquer tentativa de você ajustar um em relação ao outro, permitindo inclusive otimizar as influências energéticas entre os chakras nas suas diversas dimensões, você mantém isso por algum tempo, depois aquilo desalinha. Então se um terapeuta alinha você, com uma alimentação, pensamentos e emoções, sentimentos, você imediatamente logo depois se desalinha. Portanto, enquanto a Terra mantiver essa relação desalinhada com a dimensão física, a gente pode tentar muitas vezes esse alinhamento que vai ser sempre provisório. A humanidade inteira, se ela tentasse, vamos supor que todo mundo se reunisse para botar o eixo pessoal em ordem, nós influenciaríamos o eixo da Terra, porque essa relação é bionívoca, né? Para que a Terra tenha o seu alinhamento, vem aqui, ó, Terra física. Nós temos, vamos pôr aqui, o equador terrestre físico. Olha, a outra Terra é uma Terra assim, ó. O equador dela está ao contrário, portanto, o eixo dela está completamente desalinhado em relação ao eixo físico. Ela é excêntrica. O centro dessa aqui está aqui, o centro desse outro sistema aqui está aqui. Então, essa diferença aqui, no dia que esses centros estiverem unidos e esses eixos alinhados, aí sim, tudo, fauna, flora, uma série de coisas alinham na Terra. São 23 graus, né? Parece que... o desalinhamento magnético Mas essa excentricidade aqui é entre a Terra física, né? É o Gidan da Terra, né? O Gidan da Terra. E os Gidans humanos, que é o nosso corpo físico. Então, não tem como nós fazermos esse alinhamento. Pra você ter uma ideia, esse sistema aqui influencia clima, influencia inclusive movimentação de água subterrânea, migração de toda a cadeia alimentar nos oceanos. É um negócio complicado para danar, a influência é muito vasta. Então, quem somos nós para nos alinharmos quando existe um sistema gigantesco, muito mais poderoso energeticamente, nos desalinhando? Professor. Agora, uma coisa tem a ver com a outra. Na medida que esse processo avança no sentido do realinhamento, que vai acontecer agora, talvez dure uns 100 e tantos anos para esse processo se completar, naturalmente os humanos se autoalinharão automaticamente. Por isso que muitos fenômenos hoje considerados paranormais virão assim de uma maneira caótica e desorganizada. Porque a autocura, por exemplo, virá como que por milagre, entre aspas, né? No momento que os chakras estão alinhados intertransdimensionalmente, começa a haver processos naturais de cura. Porque cura, gente, não passa de um processo, vamos dizer assim, de equilíbrio, de harmonia. Quando todo esse sistema aqui está organizado, o último na escala é o físico. Então, você pode desenhar o físico assim, ó, pequenininho. Aí vem o etérico, depois o outro corpo, o outro, ó, já temos 1, 2, 3, 4, quaternário da forma. Daqui para diante são transdimensionais, não adianta nós falar num outro. Mas esses 3 veículos aqui, o menor e o último, portanto, é o físico. Diga. Quando ocorreu a verticalização do eixo da Terra, ocorre junto também? Ocorre antes energeticamente.
No plano dos níveis energéticos. Depois é que vai vir no físico. Exatamente a mesma ordem que vai acontecer conosco. Na lista da Masofia, apareceu um texto falando sobre a questão da mudança do eixo terrestre, mas dos 23 graus, né? Não, gente, tem muito hoje. Eixo aí. Vamos botar ordem nessa bagunça? Não, dava a entender não, que seria o eixo físico. Não, né? tem uma coisa, é o eixo físico. Em relação ao plano da eclíptica, né? Sim. Outra coisa é o etérico. Isso aqui eu estou fazendo a tradução para a linguagem teosófica, né? O outro, o astral. E o outro, vamos dizer assim, o correspondente ao mental concreto. Esses 4 níveis aqui. São 4 eixos aqui, ó. Tem que ter consciência disso. Então, esses processos aqui vem lá de cima, quer dizer, os primeiros alinhamentos vão se dar nos níveis muito superiores. Isso aqui, as alterações de eixo nesse campo, nós vamos dizer assim, no campo intelectivo da humanidade, a grande massa energética psíquica, isso que alguns pensadores chamam de uma espécie de uma espécie de um consciente ou inconsciente coletivo, né? Essa mente comum, porque a humanidade ela é meio alma-grupo também, ela funciona meio como um sistema de coisas, né? Esse vai ser o primeiro eixo. Então, a primeira consequência disso, de uma certa forma, são os desequilíbrios e os enlouquecimentos de ordem mental. Porque junto com o alinhamento vem as perturbações, né? É muito interessante isso. A humanidade, proporcionalmente, nunca teve tanta gente desequilibrada mentalmente como tem hoje. E essa tendência vai aumentar. Vai aumentar. A todo tipo de loucura e paranoia que vocês possam imaginar. Depois vem isso aqui, que vai em decorrência. Os desequilíbrios de ordem emocional, afetivo, né? Vão se comprar muita coisa aqui, gerando grande quantidade de violência. Depois, os equilíbrios desse nível aqui, do etérico, aí vai afetar saúde, né? Saúde. Imagine, nós já estamos com problemas mentais, problemas emocionais e complicações de saúde. Aqui afeta também muito o clima na Terra, né? Esse também, o astral, a parte emocional tem grande ligação com o clima terrestre. A palestra que eu dei no Rio foi justamente sobre isso, né? A relação entre os 4 elementos em nível planetário, os 4 elementos na gente e a relação que nós temos, né? Por que emocionalmente a humanidade afeta o clima? O fato é que o alinhamento vai vir por aqui, até chegar no físico, né? Quem sabe esse processo todo aqui é essa sincronização de que os maias falam. Isso é uma possibilidade, não estou dizendo que mas há uma semelhança muito grande de orientação, né? E, naturalmente, da mesma forma, isso aqui começa sempre nas escalas macro, externa, para chegar no indivíduo. E depois do indivíduo vai voltar para o macro. Então, as pessoas, os seres individualmente, vão ser os últimos a se sensibilizarem pelas transformações. Primeiro são sistemas macro, ou seja, primeiro a Terra inteira começa a sofrer influência, depois isso vai descendo até chegar no nível das individualidades, seja de humana, fauna, flora, etc, etc. Né? Até chegar no nível atômico molecular. Vem postando de cima para baixo. É uma imposição do alto, né? Por isso talvez a ideia de que seja alguma coisa divina que vem em cima, porque na verdade é um retorno do macrosistema. Todo sistema, gente, vocês sabem isso da teoria dos sistemas, que aliás é uma das mais brilhantes elucubrações mentais que acho que a humanidade produziu, em que o Pietro Baldi analisa com a ideia da espiral, né? Isso aqui tem no primeiro livro meu, Mensagem Extraterrestre. Os sistemas avançam seguindo uma linha assim, espiralada de evolução, cíclica, abrindo, né? Até que, a partir de um certo ponto, ele inicia lentamente, mas vai indo para um chamado colapso. Ele vai fechando novamente, fechando e acelerando, até que ele chega aqui de novo, ele cria uma energia e detona de novo. Começa a abrir novamente a espiral. Olha, nós estamos vivendo um processo que já chegou, em nível planetário, já chegou no ápice e agora está fechando. Nós estamos caminhando para esse ponto aqui. No momento em que houver uma inflexão, isto é, quando a curva romper, ele está rodando, quando ela rompe, vai iniciar o processo de abertura novamente,
esse ponto de inflexão, que talvez seja aquele que o Capra chamou de ponto de mutação, né? Uma curva de inflexão, esse instante ocorre uma ruptura de equilíbrio no sistema. Olha, os ETs explicam isso dentro daquele modelo dos ADA, né? Os ciclos, de repente uma perturbação cíclica muito caótica para o sistema se estabilizar depois num outro patamar. Então há um salto daqui para cá. Aqui é uma temporada de movimentos cíclicos equilibrados, aqui é uma outra. Esse salto, esse período aqui de salto, é justamente a época de ruptura, né? Que eles denominam com essa palavra chamada Zutzi, que quer dizer, numa tradução literal, extravagância, já que isso aqui, Ada, quer dizer onda, cíclico, aquilo que é bem comportado, cuja evolução pode ser pré-determinada, pré-conhecida. Aqui não existem leis conhecidas. O Zutzi é verdadeiro um fenômeno extremamente caótico, embora tenha a sua ordem interna, porque tudo tem. É um momento de ruptura com uma ordem para que uma nova se estabeleça, né? Então, esse acontecimento Zutzi se dá exatamente quando esse sistema chega aqui ao aperto total, uma mais condição de compressão, aí a coisa rompe de novo. Aí vem um novo ciclo, coincide, ordenar, essa espiral vai se abrir bastante. Isso vale desde o plano do indivíduo até o plano social, coletivo, da humanidade, da civilização. Então nós estamos vivendo aqui esse movimento de ruptura para o centro. Olha, todos os elementos de um sistema, qualquer que ele seja, né? E para ser sistema a gente tem que entender a interatividade entre os diversos componentes, né? E direta e indireta, e conforme a função, as características e qualidade de cada elemento de um sistema, ele se transforma como sistema na medida em que as individualidades se transformam. Né? Depois que todos esses elementos se transformando, eles vão exigir rearranjos no sistema grande. Sempre funciona assim. Eu costumo usar uma figura para a gente entender isso legal. Você, por exemplo, está morando numa casa e é só um casal, de repente nasce um filho, depois nasce outro, e você não pode mudar de casa. Por vários motivos. Aí você começa, ajeita aqui, abre uma parede lá, derruba não sei o que aqui, expande lá, cria um armário aqui, vai fazendo gambiarra, aí estraga o pé do guarda-roupa, você põe um tijolo, aí falta um fio para ligar a máquina, aí você puxa o fio, vai fazendo as chamadas gambiarras. As civilizações também fazem gambiarras, a evolução faz. Ela vai fazendo gambiarra, botando tijolo embaixo do guarda-roupa, abrindo armário, não deve, subir no telhado. Vai ficando uma situação tal que um dia a família nem chega de gambiarra, não há mais condição. Temos que derrubar a casa e fazer outra. Ora, os sistemas evoluem dessa forma, dessa mesma maneira. Então, vocês imaginam que é uma família que já está vivendo com 500 gambiarras dentro de casa, né, vai ter que tolerar uma reforma. Né, vai ter que se planejar. Se não planejar, não consegue conviver com os pedreiros. Né? Nem com a massa corrida, nem com as tintas, nem com nada. Tem que haver um mínimo de entendimento. Ora, saber o que vai acontecer é uma grande vantagem. A humanidade hoje está completamente ainda alienada do processo que está vivendo. É como se nós morássemos numa casa cujo dono já falou, pessoal, vamos começar a reforma, e a turma não quer nem saber do assunto ainda. Ainda não se atinou, né, de que o processo vai estar na iminência de iniciar-se. Os pedreiros estão chegando, já botaram brita, trouxeram tinta, saco de cimento, sai daí, tira sua cama daqui, porque vão começar pelo seu quarto. Mas, só concluindo esse raciocínio aqui, da mesma forma, os indivíduos começam a se transformar, o sistema que os une, como uma massa de consciência única, esse sistema precisa ser revisto de vez em quando. Então nós estamos plenos de gambiarra. A palavra gambiarra é usada na eletrificação, né? O pessoal que puxa fio dos postes públicos, indevidamente, né? Sem relógio. Isso é gambiarra. Gambiarra é qualquer... normalmente se usa essa palavra para eletricidade, mas em outras coisas também se usa. Então, veja, os indivíduos se transformaram tanto que o sistema não comporta mais. A casa tem que ser reformada. Ora, quanto mais demora a consciência da necessidade da transformação do sistema, que poderia ser planejado, mas não será, porque não interessa ao sistema
ter consciência disso, nem deixar as pessoas conscientes desse fato, porque até o último segundo as empresas querem ter lucro, vantagens, as relações de competitividade têm que estar sempre na mão das mesmas pessoas e assim por diante. Ninguém vai abrir mão disso, isso é da humanidade. Então vai tudo para as carcas d'água mesmo, não tem jeito. E a gente vai ter que, as pessoas conscientes vão ter que conviver com isso. Poderão ou não ser sábias o suficiente para providenciar estruturas alternativas, mas também é uma coisa muito difícil. A experiência do Projeto Aurora está aí para mostrar o grau de dificuldade imenso que se tem.